Agora que a gente já teve a primeira aula, né, que a gente falou no pulso de chegada, eu vou propor um treinamento, tá? Para a gente treinar o pulso de chegada e níveis de profundidade. Eu quero aqui reforçar a importância de se examinar o pulso numa posição correta. Então tem um vídeo prático, né, que eu vou apresentar para você, mostrando por que é necessário uma posição correta. Isso aqui é um saquinho de gelinho, geladinho, sacolé, não sei como vocês chamam. Ele tem água e ar, tá vendo? Então, eu fiz assim para representar a artéria radial, tá? Claro, isso aqui tem um calibre muito grande, né? Não é o mesmo calibre de uma artéria. E também tem uma quantidade muito grande, não é o mesmo calibre, não é a mesma quantidade de ar que tem numa artéria, senão a pessoa morreria. É só para representar, tá? Tudo isso é para mostrar a importância de, na hora do exame físico, a mão do paciente está assim, com a palma virada para cima. Por quê? Porque o yang, o que é ar, né? O que é mais volátil, ele sobe, ó. Então, assim é essa posição, ó. Palma virada para cima. Se eu virar a mão assim, ó, o que acontece? Se eu virar a mão, o ar muda de lugar e eu não vou conseguir fazer um exame correto do pulso para ver o que está em cima e ir até a raiz. Então, essa é a importância de se fazer um exame com o paciente na posição correta. E ainda falando do pulso de chegada, eu queria dar um exemplo prático numa localização não convencional. Era para já ter colocado esse vídeo na primeira aula, mas acontece que quando eu fiz essa observação, por sinal, em mim, a primeira aula já tinha sido gravada. Então, quando eu falo, né, que o pulso de chegada no nível mais 2, basta você encostar o dedo, você não precisa fazer pressão nenhuma, você já sente o batimento. Acontece que em mim, eu filmei, vou mostrar para você, que estava superficial na artéria ulnar. Então, por isso eu falei que é uma localização não convencional, mas é um exemplo de que às vezes você não precisa nem encostar o dedo, você já vê o batimento. E eu imagino que tenha sido alguma coisa assim, porque ontem eu tomei uma tacinha de vinho e eu não estou habituada. 2 tacinhas, na verdade. Então, assim, eu aproveitei essa oportunidade. Depois que eu gravei, né, o vídeo, eu ainda aprofundei para ver se esse batimento da artéria ia até o fundo, mas não, era vazio. Mas, de qualquer forma, ele estava superficial. Então, eu queria que vocês vissem, porque é uma situação que não é comum, ver um batimento, né? Mas vocês podem se deparar com isso e ter essa noção de quando um pulso de chegada está no nível mais 2. O que eu queria falar para você é um conselho que eu vou te dar. É começar da forma como eu comecei. Nós estamos falando de um assunto que há quase 5.000 anos sempre foi um tabu para se aprender. Pulso é fácil? Não é fácil. É difícil. Eu levei 5 anos para desenvolver esse método e hoje eu trago essa facilidade para você. E sabe como eu comecei? Eu comecei anotando o pulso de cada lado. Eu já tinha essa noção. O que estava superficial era a víscera e o que estava mais profundo era o órgão. Mas eu não conseguia diferenciar um do outro. Então eu comecei anotando pulso de chegada, sem dar esse nome. Essa questão de falar pulso de chegada foi nesses últimos meses que eu desenvolvi os nomes, tá? Atribuir os nomes que já tem na literatura, no Imperador Amarelo, no Maciossia, né? Mas que eu atribuí onde eu fiz a descrição do método para o registro. Então, a gente começa com uma cobrança de ver os pulsos da posição correta, né? Colocar os dedos, os 3 dedos nas 3 posições e cobram da gente algo que ninguém soube ensinar até o momento. Então, a primeira proposta que eu faço
é você buscar o pulso com o dedo indicador. É o seu dedo de maior sensibilidade, você vai buscando. Põe os 3 dedos num primeiro momento, né, para você sentir pelo menos um dos batimentos, e ao lado você começa a buscar os outros pulsos. Mas não se desespere, porque às vezes você não encontra e quando você vai ver, o paciente tem muita mucosidade, você não consegue chegar no pulso. Então não é que você está errando, não é que você não sabe. Não, ele está mesmo escondido lá na mucosidade, enfim. Então, primeiro conselho, você anota as 3 posições de cada lado, botando que é víscera, abreviando, claro, né? Que nem ID coração, ID barra C, VB barra F, você já sabe essas posições. Então, começa colocando o pulso de chegada e trata o seu paciente da forma que você está habituado. Tonifica o que acha que tem que ser tonificado, dispersa o que tem que ser dispersado, mas anota o que você viu no pulso. O que você vai buscar? Quero que eu comecei a buscar manter os pulsos harmônicos num nível intermediário. E ali eu comecei a ver que eu fazia o tratamento, anotava os pulsos, tentava raciocinar em cima daquilo. E depois de 2, 3 sessões, eu tive alguns pacientes que levaram 5, 6 sessões, né? Até que eu comecei a ver que eu conseguia equilibrar esses pulsos. Eu dava estrelinha para os meus pacientes, eu anotava, né, estrelinha, e falava, olha, parabéns, você está equilibrado. O paciente falava assim, nossa, eu realmente me sinto bem melhor. E isso é muito importante. Primeiro, é um crescimento no estudo do pulso. Primeira coisa, porque você vai criar intimidade nessa verificação. O pulso de chegada e o pulso final, a raiz, é o que vão determinar o tratamento. Mas isso aí você vai aprendendo, você não vai ter essa cobrança imediata de como está o pulso. Se a pessoa não sabe nem como cobrar, nem o que você vai responder, ele fica muito vago. Ah, tá intermediário, ah, tá profundo, ah, tá vazio no fundo, tá, mas e o significado real? Só que você vai ter oportunidade de aprender isso no decorrer do tempo. Então, você anotando o pulso de chegada, pelo menos, né? Você pode anotar dos 2 lados, né? E verificar, depois você começa a verificar se tem raiz, se o batimento é até o -1, né? Então, o pulso tem raiz. Aí começa a tratar o seu paciente buscando o equilíbrio. E aí você vai ver que depois de algumas sessões, você vai ter um paciente equilibrado. Os pulsos vão estar todos no nível intermediário. Então, o Yang tem Qi para descer o degrau, o Yin tem Qi para subir o degrau. E quando você busca esse equilíbrio, você está vendo o retorno do seu trabalho. E você está também melhorando a condição do seu paciente. Pensa nas emoções como causas internas de desarmonias. Um acesso de fúria ou uma notícia que a pessoa recebe, né, uma notícia trágica. Nós já cansamos de ver casos assim. O paciente tem um ataque de fúria e evolui para um AVC. Vimos, o paciente recebe uma notícia, tem um ataque cardíaco e morre. Então a gente imagina que a condição inicial desse paciente era uma condição desequilibrada. Então, se você busca equilibrar seus pacientes, manter num nível intermediário, todos os pulsos num nível intermediário, e você tem como checar isso, porque na verdade o que a gente faz no tratamento é tentar equilibrar o paciente. A diferença é que quando você aprende pulso, você consegue constatar isso, que o seu paciente está equilibrado. Então, muitas vezes você evita danos maiores se o paciente recebe uma notícia ou se tem um ataque de fúria, porque vai partir para emoções mais controladas, tá? Então, é essa a proposta que eu trago hoje. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai se apaixonar pelo estudo de pulso. Até a próxima. Então, o que eu proponho como primeiro dever de casa para você examinar os 3 níveis, né? Esse treino é o principal nesse momento. E não vejo nenhuma dificuldade, porque quando a gente fez o curso de acupuntura, o que eles ensinam o impulso é isso, tá? Superficial, intermediário, profundo. É que a gente não sabia, não tinha relacionado que um pulso profundo significa
que o patógeno ou o desequilíbrio já está nos órgãos internos, né? E um pulso superficial é que ainda está nos níveis superficiais, né? Então, primeira coisa, treinar, porque o que parece ser muito grande, né? Nível superficial tá lá no topo da escada, o profundo tá... Não, é uma espessura pequena, né, do pulso. E até em criança mesmo é menor ainda, né? A outra questão é que eu sugiro que anote o pulso de chegada em cada posição. E depois do pulso de chegada, você verifica se tem batimento no nível -1. Se tiver, ali está o órgão. Depois, mais para frente, nós vamos aprender a diferenciar, né, o órgão da víscera. Mas a princípio o que a gente vai fazer é treinar os 3 níveis, a busca em 3 níveis, com o dedo indicador, porque vai facilitar a nossa intimidade com o exame de pulso, né? Anotar o pulso de chegada em cada posição e verificar se tem batimento no nível -1. Se não tem batimento no nível -1, e aquilo ali não é um pulso de chegada, né? O órgão está em -2, porque ali é a casa do rim. Mas eu sugiro que vá fazendo assim, para você ir se acostumando e você vai perceber já de cara a diferença, tá? E aí eu coloco para vocês uma sugestão, né, de como anotar, que foi a forma como eu anotei nos meus primeiros atendimentos em que eu não tinha esse entendimento de pulso. Então eu botava, eu não escrevia ficha de registro de pulso para treino, tá, gente? Era o nome, a idade, a data e o horário, porque que eu já pensava? Eu anotava o horário e eu observava em qual horário que estava daquela grande circulação de energia. Em qual órgão ou víscera é que era para estar mais concentrada. A frequência cardíaca, do lado, embaixo da frequência cardíaca, você põe os pontos que você fez, ou se você botou a Pong, Stipper, moxa, ventosa, coloca o que você fez. E ali do lado, o ID coração, anterior à víscera, você põe o pulso de chegada ou põe o que você achou, né, onde está, e do coração e do órgão aonde está localizado, no caso, -1. Só para você ter uma noção. Então, assim, isso é só um começo, mas você vai ver que isso já vai fazer uma grande diferença. A gente continua na próxima aula. Até lá!